Então, o importante para mim é o aluno escolher se ele quer que eu faça no quadro e atinge mais pessoas, ou se ele quer que eu faça na carteira pessoal para ele. E a pergunta foi muito legal, porque não pediu só faz essa. Falou o seguinte: senhor, dá para dar uma revisada em plano inclinado com atrito? Ah, eu fico todo bobo. Plano inclinado com atrito. Muito legal a pergunta. Então vamos ver. Primeiro, força de atrito, se tu for pensar, é bem fácil calcular ela. É μ, coeficiente de atrito, vezes a normal. O perigo é que tem um atrito estático e dinâmico. Dinâmico também chamado de cinético ou cinemático. Quando a força de atrito é dinâmica, tu vai pegar o atrito, o coeficiente dinâmico, vai multiplicar pela normal e pronto, vai calcular a força de atrito sem preocupações. O problema é quando o corpo está parado. Quando o corpo está parado, tu não sabe qual é o valor do atrito. E quando tu vai calcular ele, tu vai calcular a força de atrito estática máxima, usando o coeficiente de atrito estático. E aquele valor é o maior valor que o corpo consegue suportar antes de deslizar. Então tu vê, né? Eu vou deixar assim a fórmula do atrito. Consciente estamos de que tem dois tipos de atrito que são, né, um que é fácil, que é o que desliza, e o perigoso é o estático, porque a força de atrito estática ela pode ir de 0 até o valor máximo calculado. Por exemplo, a força de atrito agora nas cadeiras que não estão ocupadas é 0, não tem ninguém empurrando elas, não tem atrito. Mas se algum de vocês apoia o pé no chão, uma parte dessa força é para trás. Se a cadeira não está deslizando para trás é porque já tem uma força de atrito, que obviamente está bem distante da força de atrito máxima, né? Eu, para te empurrar para trás, teria que acrescentar muita força ainda na cadeira, né? E plano inclinado? O que nós vimos de plano inclinado? Se o plano inclinado faz um ângulo alfa com a horizontal e o objeto está sobre o plano, o segredo é fazer uma pontilhada paralela e uma pontilhada perpendicular ao plano. Não se esquecer que o peso é sempre vertical para baixo. Decompor o peso em Px e Py. E não esquecer jamais que o ângulo que o plano faz com a horizontal está sempre entre P e Py. Assim, para calcular o Px é P vezes seno do ângulo. E para calcular o Py é P vezes cosseno do ângulo. Não esquecer que a normal vai ser o Py. Então assim, tu pegou o que tu conhece de plano inclinado, calculou o Px, calculasse a força de atrito estática e dinâmica e já usasse a normal, que é o Py. Então tu sabe que vai ter uma forcinha de atrito se opondo ao deslizamento do corpo. Primeira pergunta que tens que te fazer: vai deslizar ou não vai? E para poder saber se vai deslizar ou não, tu tem que comparar o Px com a FAT estática máxima. Se o Px for maior que a força de atrito estática máxima, desliza. Se o atrito não for maior, se o Px for maior que a força de atrito estática máxima, desliza. Se o Px for menor, não desliza. Se houver deslizamento, aí a pergunta vai ser: qual é a aceleração? E para poder descobrir a aceleração, tu vai ter que usar a segunda lei de Newton. E quem é que vai ser a força resultante? Vai ser o Px menos a FAT. Então, Px menos a FAT é igual a massa vezes a aceleração. Px nós já vimos que é P vezes C. Então, nós substituiríamos ali. E a força de atrito é μ vezes a normal, né? Certo? Tu calculou a normal através do Py. E aí tu pega a massa que está multiplicando e passa dividindo. Vamos colocar a fórmula só para ver que bonito vai ficar. P vezes seno de alfa menos μ vezes a normal é igual a massa vezes aceleração. O que é peso? M vezes G vezes seno de alfa. μ vezes. E a normal quem é? A normal é o Py, que é P vezes cosseno de alfa, massa da aceleração. mg seno de alfa, que é o Px, menos μ mg cosseno de alfa, que é o atrito, é igual a m vezes a. E eu ainda poderia cortar as massas, ó. Então, se nós quisermos uma fórmula pronta que resolve a aceleração em todo o problema de plano inclinado,
inclinado com atrito, a fórmula seria essa, menos mi vezes g vezes cosseno de alfa. Essa é a fórmula pronta. Mas o bacana é o aluno conseguir usar esse raciocínio na hora, com calma, né, com numerozinhos. Tem uma situação famosa onde o cara tem velocidade constante. Se ele tivesse uma velocidade constante, quanto é que é a força resultante para a velocidade ser constante? Força resultante é si, né? Si, velocidade constante, resultante é zero. E se a resultante é zero, certo? Se a força resultante é zero, a fórmula fica diferente, fica Px menos Φ igual a zero, certo? Px menos Φ igual a zero, ficaria Px igual a Φ. Px é mg seno de alfa, e a força de atrito é μmg cosseno de alfa. Corta mg de um lado e do outro, está multiplicando, passa seno de alfa dividido por cosseno de alfa é igual ao μ. Para esse fenômeno de um corpo deslizar, plano inclinado abaixo, com atrito, velocidade constante, só é possível se o coeficiente de atrito for igual à tangente do ângulo que o plano faz com o horizontal. Então tu vê, né? O que eu fiz foi pegar a matéria que tu me pediu para dar uma revisada e fiz duas coisas legais. Mostrei qual é a forma para essa aceleração, genericamente, e mostrei qual é o caso mais famoso do plano inclinado com atrito, que é quando o bloquinho desce o plano inclinado morro abaixo. Nesse caso, para que isso ocorra, o coeficiente de atrito tem que ser a tangente daquele ângulo, senão não vai acontecer, certo? Agora que a gente fez uma revisão honesta, vamos aplicar esta revisão na página 27, livro 2, desculpa, exercício 27, página 338 do livro 2. Super revisão, plano inclinado com atrito, e agora vamos nos divertir. Eu não vou usar nenhuma das equações, tá, gente, que eu desenvolvi, porque senão ficaria muito enfadonho. Eu pegar as equações que para muitos podem ser bizarras e confusas e sair usando elas. Eu quero resolver a conta do zero. Então, olha só. Tinha lá uma roldaninha, tinha um objeto B conectado por um fio que passava pela roldana a um objeto A. Falava que o plano inclinado fazia 30 graus com horizontal. No sistema está em equilíbrio. Opa! Equilíbrio! Força resultante zero. Massa de A igual a 5 kg. Ele disse que a massa do corpo A é 5 kg. Desprezando o atrito, determinar em quilogramas a massa do corpo B. Ele quer saber a massa do B. E ele diz que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Plano inclinado, faz uma pontilhada paralela, faz uma pontilhada perpendicular, esse é o X, esse é o Y, desenha o peso vertical para baixo, decompõe o peso em PY e PX. O PY é o corpo empurrando a superfície contra, o corpo empurrando a superfície responde, gerando a força normal. E o PX vai ter que ser combatido pela força da cordinha. Para que esse objeto esteja parado, para que a força resultante no objeto B seja zero, só se o PX atuando nele, o PX do corpo B, for igual à tração. Tração que está atuando aqui na cordinha. Para que a força resultante no corpo A seja zero, já que no corpo A só tem duas forças atuando, o peso dele e a tração na cordinha, a tração na cordinha tem que ser igual ao peso do corpo A, para que a resultante seja zero. Portanto, já que tração é igual a tração em todos os pontos da corda é a mesma, então eu descobri que o Px do bloco B tem que ser igual ao peso do bloco A, fenômeno ocorrer. Como é que é o Px do bloco B? É o peso do B vezes sem ângulo, já que o ângulo está entre P e PY, né? Ali está sem ângulo, seno de 30. Px do bloco B é o peso do bloco B. Quem é o peso do bloco B? MB vezes G vezes seno de 30, que é o famoso 0,5.
Quem é o peso do bloco A? É a massa do bloco A vezes a gravidade. O Px do B, m do corpo B vezes gravidade vezes 0,5, é igual ao P do bloco A. Massa do bloco A vezes a gravidade. Corta a gravidade de um lado e a gravidade do outro. A massa do bloco B é igual à massa do bloco A dividido por 0,5. Já que a massa do bloco A era 5 kg, 5 dividido por 0,5, igual às casas da minha vírgula, 10. Claro, né? Dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2. A massa do bloco B deu 10 kg. Certo? Fiz, de certa forma, mais intuitivamente, porque eu apliquei a primeira lei de Newton no corpo B, tirei uma conclusão. Apliquei a primeira lei de Newton no corpo A, tirei uma conclusão. E igualei essas duas equações para poder matar o problema. Certo? De certa forma, fiz um sistema de equação. Né? Então, uma questãozinha bonita. Não tinha um atrito, mas uma questão legalzinha para a gente aquecer. Sim, estar em equilíbrio é que nem estar em MRU. É isso mesmo. Deixa eu ver essa coisa aqui. Vou tocar ficha aqui na mesma sequência e vou fazer a 28. Volume 2, né, livro 2, página 338, questão 28. É um sistema de blocos com atrito. Ótima questão para a gente fazer depois na nossa revisão. Para a gente começar a entender melhor esta encrenca. Então vamos ver. Falava o seguinte, ó, tinha um planinho com um bloco de massa M, uma roldaninha, um fiozinho conectando o bloco de massa M a outro bloco. Engraçado, aparentemente de massa M também. Dois blocos idênticos, é isso mesmo? Ambos com massa M são ligados por um fio leve e flexível. Adotar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A polia é leve e o coeficiente de atrito do bloco com a superfície é 0,2. A aceleração dos blocos é... Obrigado. Então, olha só. Para resolver o problema de maneira bem completinha, vamos dar nome aos bois A e B. Se nós fôssemos fazer o diagrama de corpo livre do bloco A, o aluno tem que perceber que a terra atrai o bloco A, mas o chão não deixa ele penetrar no chão, portanto o chão responde com a força normal. Tem a força da corda puxando ele para a direita, que é a tração, mas se ele falou que tem atrito, tem uma forcinha de atrito atrapalhando esse movimento do bloco, vou chamar de FAT. Eu sei que normal e peso se anulam, pois não são ação e reação. Tem o mesmo modo, mesma direção, sentidos opostos e atuam no mesmo corpo. Quer dizer que a força resultante no bloco A é a tração menos a força de atrito. Isto é a resultante no bloco A. E pela segunda lei de Newton, eu sei que a força resultante do bloco A é a massa do bloco A vezes a aceleração. Portanto, substituindo uma equação na outra, eu poderia montar uma equação que diz que a tração menos a força de atrito no bloco A é igual à massa do bloco A vezes a aceleração. Uma equação do nosso sistema está montada. Isso tudo que eu fiz foi olhando para o bloco A. Se eu fosse olhar para o bloco B, que força atua no bloco B? Tem o peso e tem a tração. Quem é a força resultante no bloco B? Ele deve estar acelerando para baixo. Então a resultante é o peso dele, que é a força maior, menos a tração, que é a força menor. Mas nós sabemos da força resultante é massa vezes aceleração. Então eu posso igualar essa equação a essa, e no lugar do FR eu posso colocar PB menos P. A segunda equação ficaria peso do B menos a tração é igual a massa do B vezes a aceleração. Relaxa que depois eu vou fazer de um jeito mais bonito, mais fácil. Para ficar ninja é assim, né? Diagrama de corpo livre, segundo a lei de Newton. Diagrama de corpo livre, segundo a lei de Newton. Monta um sistema de equação com as segundas leis de Newton. Esse é o método ninja, né? Somando as equações, o T menos o T vai eliminar,
A força vai ser o peso do B menos a força de atrito. Isso é igual a massa do A vezes a aceleração, mais a massa do B vezes a aceleração. Mas o problema falou que o A e o B têm a mesma massa. Portanto, o peso de B menos a força de atrito é igual a MA mais MA, 2MA. Peso. Como é que calcula peso? M vezes G. M vezes G. Como é que calcula a força de atrito? Mi vezes a normal. Quem é a normal? Atuando no bloco A. É o próprio peso. M vezes G menos Mi. Normal é igual ao peso. M vezes G é igual a 2M vezes A. Corta as massas. Olha que delícia que ficou. Gravidade ele falou que era 10 menos o Mi vezes 10 é igual a 2 vezes a aceleração. 10 menos 2 é igual a 2 vezes a aceleração. 8 dividido por 2 é igual a aceleração. Descobri que a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Pô, eu me sinto obrigado a fazer do jeito completo. Porque eu acho que se o aluno quiser ficar top, ninja mutante, ele tem que treinar uma vez na vida, uma na morte isso. Mas eu te confesso, eu no meu terceirão eu ia chiar com isso. E eu era competitivo, eu era uma matemática básica boa, eu tinha uma matemática básica razoável. Então eu acho que se algum de vocês tiver com alguma dificuldade, isso vai ficar um inferno. Eu preciso dar uma outra saída mais simples. Vou tentar. Esse foi do jeito ninja. Vamos fazer mais macetosamente. Vamos usar um pouco mais a malandragem. Pô, esse sistema com massa M, com massa 2M, ele vai tentar ser acelerado pelo peso do bloco pendurado e quem vai atrapalhar vai ser a força de atrito, né? Se eu fosse aplicar a segunda lei de Newton nesse sistema, física, meu amor, é intuitivo perceber que a força resultante é o peso do cara pendurado menos o atrito de quem está se arrastando no chão. É intuitivo perceber que as duas massas fazem parte do sistema e M mais M, Cacilda. Olha a fórmula final. O cara chega nela de cara, só com uma gota de bom senso. Outra, eu sei que as letras incomodam vocês. Chega de letra, vamos fazer tudo na munheca aqui bonitinho, ó. M vezes G, ele não deu a massa, né? M vezes 10, então deu 10M, né? O peso do cara que está pendurado, 10M. Como é que calcula a força de atrito? Mi vezes a normal. A normal, demonstrei para vocês que era o próprio peso. Então, Mi vezes o peso. Força de atrito, o cara falou que o Mi era 0,2 e o peso nós já calculamos, 10M, é igual para os dois corpos. Então deu 2M newtons a força de atrito. 10M menos 2M é igual a 2M vezes A. 8M é igual a 2M vezes A. 8M dividido por 2M é igual a A. A igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Putz, bem mais gostoso. Só tive que calcular o peso, a força de atrito e jogar na física, meu amor, com um pouco de bom senso. Chegamos lá bem rapidinho, certo? Então, desculpa fazer tudo de novo assim, mas é que é importante mesmo a gente saber tanto fazer mais rápido intuitivamente, como fazer mais cautelosamente, uma física um pouco mais honesta. Show de bola, ótima pedida, vamos fazer mais que a coisa está começando a esquentar.